PM atira com bala de borracha e cega adolescente dentro de casa em São Paulo. Caveirão da Morte. Polícia acusa quadrilha de usar carro adaptado para cometer sequestros e assassinatos. Esta pequena abertura, segundo a polícia, servia para atirar durante a fuga. Empresário é preso por assassinato de prefeito no interior de São Paulo. A arrecadação de impostos federais em setembro é a pior em 5 anos. Ex-diretor do Banco do Brasil extraditado pela Itália já está preso em Brasília. Enchentes adiam prova do Enem em 2 cidades de Santa Catarina. Apesar da alta incidência de raios, mortes por descarga elétrica diminuem no país. Garrincha, Maradona e Pelé. Um time de craques nascidos em outubro. O rei do futebol completa hoje 75 anos. Obrigado, Pelé! Eita! É o rei, é o rei! Os preparativos para o Teleton. Começa hoje no SBT a jornada de solidariedade aos pacientes da ACD. Pela primeira vez na história do evento, tanta gente vai estar unida pela causa. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um adolescente de 15 anos ficou cego de um olho depois de levar um tiro de bala de borracha de um policial na zona norte de São Paulo. O garoto estava dentro de casa e tentava proteger a mãe, que discutia com os policiais. Policiais e traficantes entraram em confronto no Morro dos Macacos, zona norte do Rio. Na mesma região, um advogado foi baleado durante um assalto. Em São Paulo, um policial civil foi morto ao tentar impedir um assalto. Uma quadrilha é acusada de matar cerca de 40 pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, os traficantes usavam um carro adaptado para a prática de crimes. Está preso o empresário suspeito de mandar matar o prefeito da cidade de Elias Fausto, no interior de São Paulo. Agora a polícia está procurando o bandido contratado para cometer o crime. Com os reajustes nos preços da gasolina e do etanol, a procura dos motoristas brasileiros pela instalação do GNV, que é o gás natural veicular, aumentou 50% nos últimos 2 meses. Os mexicanos enfrentam neste momento a passagem do furacão Patrícia, o mais forte de que se tem notícia até hoje no mundo. Os Estados Unidos também estão em alerta. Yula Rocha. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. Mas a boa notícia é que o número de mortes pelas descargas elétricas diminuiu, segundo o levantamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2 anos depois de fugir para a Itália, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no processo do Mensalão, foi extraditado e começou a cumprir pena hoje no presídio da Papuda, em Brasília. Vamos agora a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. O ex-presidente Lula negou hoje que tenha sugerido à presidente Dilma trocar o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Lula afirmou, inclusive, que seria desleal fazer isso. Kennedy, como é que está a situação do ministro Levy no governo? Raquel, boa noite. A arrecadação federal registrou em setembro o pior resultado para o mês nos últimos 5 anos. 95 bilhões de reais, uma queda de mais de 4% na comparação com setembro do ano passado. Bom, hoje é o dia de comemorar o aniversário do maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Atleta do século, no século XX, está completando 75 anos. Bruno Vicari, boa noite. Esse mês de outubro é o mês dos craques, é? Dá pra dizer, viu, Raquel, que é um mês abençoado pro futebol. Porque olha só, além do Rei, Mané Garrincha e o Diego Maradona também nasceram em outubro. A gente vai ver agora na reportagem do Celito Esteves. E a seguir, começa daqui a pouco o Teleton. A chegada dos artistas e os últimos preparativos para a campanha em benefício da ACD. Chuva provoca adiamento do Enem em 2 cidades de Santa Catarina. O número de seminaristas no Rio de Janeiro cresce mais de 100% nos últimos 2 anos. A gente volta já já.
Depois da visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, dobrou o número de interessados em se tornar padre. Pois é, mas os futuros candidatos a usar a batina cuidam da alma sem descuidar do corpo. 43 pessoas, a maioria idosos, morreram em um dos maiores acidentes de trânsito da história da França. Domingo, agora, a Argentina vai eleger um novo presidente. E os 3 principais candidatos têm um objetivo em comum: melhorar a relação comercial com o Brasil. Patrícia Vasconcelos. Em instantes, fim de semana de provas. Mais de 7 milhões de estudantes devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Os 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, torturado pelo regime militar. E as informações da 18ª edição do Teleton, que começa daqui a pouquinho. A gente volta já já. Há 40 anos, no dia 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado pela ditadura militar no DOI-CODE de São Paulo. O país democrático em que nós vivemos hoje mostra que a luta dele e de muitos outros não foi em vão. As provas do Enem foram adiadas em 2 municípios de Santa Catarina por causa das enchentes. E com o horário de verão em parte do país, os estudantes precisam ficar muito atentos para evitar os atrasos. Daqui a pouquinho, logo depois de Carrossel, começa a 18ª edição do Teleton. Então vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Raik. Boa noite, Lívia. Tudo pronto para mais essa maratona da solidariedade? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. 19 de novembro de 1969, o Maracanã lotado, pênalti para o Santos. O rei do futebol corre, dá uma paradinha e chuta no canto esquerdo do goleiro do Vasco. E para encerrar o SBT Brasil de hoje, o 10º gol do aniversariante do dia, Pelé. A narração é do nosso colega Joseval Peixoto. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Bola dominada por Lima entregando para Clodoaldo, Clodoaldo caminha com a bola, vai penetrando, Pelé, atenção, foi lançado, dominou, derrubado! O árbitro inflexível marca. Penalidade máxima para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha, tirou! Pelé!